Tudo bem. Boa noite, amigos. É uma alegria para mim estar em Guarapari a primeira vez, aliás, no Espírito Santo, mas a segunda vez que eu falo no Centro Espírita do Espírito Santo. É uma alegria muito grande e para falar de um assunto que é justamente o tema de um livro meu, que é chamado Sonhos, Interpretação dos Sonhos à Luz da Psicologia e do Espiritismo. E sonho, eu conversava hoje, é algo tão importante, que nós não damos importância aos sonhos. Só quando algum espírito aparece dando algum número para jogar no bicho. E às vezes é preciso ter cuidado, porque um camarada teve um sonho, e ele sonhou que tinha um gato em cima de uma casa, e que o gato foi dar um salto e caiu, bateu no chão e morreu. Ele chegou no outro dia, pegou todo o dinheiro que tinha, descarregou no gato. Quando chegou de tarde, não deu o gato, ele perdeu o dinheiro. E ele buscou um sujeito que era um interpretador de sonhos para jogar no bicho. Quando ele chegou lá, que contou a história, quando ele contou o sonho, o camarada disse: já sei, você ganhou porque você jogou burro. Não foi isso que deu? Ele disse: foi. Mas eu joguei no gato. Ele disse: então o burro foi você. Porque um gato que cai de um telhado e morre é burro. Quer dizer, ele tem que saber interpretar, realmente. O sonho a gente tem que saber como interpreta. Não basta simplesmente ter um sonho, a não ser quando o sonho é demasiadamente claro. E sonho é algo que acontece conosco todas as noites. E como eu sei que alguém vai dizer logo assim, eu não sonho, eu já vou dizendo, está errado, você sonha. Você não lembra do sonho. É outra história. Porque, na verdade, todos nós sonhamos pelo menos 5 vezes por noite. 5 vezes por noite. Eu não sei quem sonha, não é? Porque aí não tem como sonhar, porque está acordado. Quando você estiver olhando alguém dormindo, observe os olhos. Existe um fenômeno no sono que é chamado sono REM, que é de uma sigla em inglês chamado Rapid Eye Movement, movimentos rápidos dos olhos. Toda vez que os olhos de alguém que está dormindo, ele se movimenta de um lado para o outro com rapidez, a pessoa está sonhando. Pode acordar que a pessoa conta o sonho. Agora, tenha cuidado, que você vai acordar, a pessoa pode acordar danado com você, porque acordou, não é? Estava numa boa, e depende como é o sonho, a pessoa pode realmente se aborrecer. Mas o sonho como função todo dia, significa efetivamente o quê? Os povos antigos davam muita importância ao sonho. Inclusive, Carl Gustav Jung, ele diz o seguinte: para os primitivos havia uma crença no grande sonho. Numa tribo, quando alguém tinha um grande sonho, automaticamente reuniam a tribo e contavam o grande sonho. Era um sonho que dizia respeito a todos, a toda a coletividade. Então, esse grande sonho era ouvido e as pessoas interpretavam esses sonhos. Na antiguidade, vejam que coisa, havia um templo chamado Templo de Asclépios. Vocês já ouviram falar em Templo de Asclépios? Asclépios era um deus da medicina, era filho de Apolo, aprendeu medicina com Quiron, o centauro, e se tornou um expert tão grande na cura das doenças que começou, inclusive, a evitar que pessoas morressem. E alguns que tinham morrido, ele fazia ressuscitar. Hades, o deus dos mundos inferiores, o deus do Hades, ele reclamou com Zeus que o Hades estava se esvaziando porque ninguém mais morria.
porque Asclépios curava todo mundo. Aí Zeus disse, vamos acabar com isso. Pegou o raio e fulminou Asclépios. Ele fazia os outros ressuscitarem, mas ele não conseguiu ressuscitar, porque ele foi fulminado, né? E tornou-se um deus. E vários, como ele era filho de Deus, de um deus, que era Apolo, morrendo, ele naturalmente foi para o Olimpo. E vários templos foram erguidos em sua homenagem. Eram hospitais, e hospitais que eram holísticos na cura, porque quando alguém estava doente e ia para um hospital desse, não cuidavam pura e simplesmente da doença. Começavam a fazer um trabalho que era holístico, global. A pessoa tinha que participar, vai depender das circunstâncias de cada um, mas a pessoa tinha que participar de leituras de poesia, tinha que participar de jogos, participar de rituais religiosos, enfim, de uma série de atividades que diziam respeito ao corpo, diziam respeito à mente e tinham uma outra atividade. Se preparavam religiosamente para dormir e incubar sonhos. Sabe o que é incubar sonho? É você programar um sonho, querer sonhar para ter uma resposta de alguma coisa. Dormir com isso na cabeça. Nós, os terapeutas junguianos, fazemos muito isso. Então, quando algo está muito difícil da gente resolver com a pessoa, nós não estamos conseguindo captar, e dizemos logo, olha, você, essa noite, na hora de dormir, você se dirija àquilo que você acredita, ou a Deus, ou um santo da sua devoção, ou ao seu inconsciente, e peça a resposta disso. E amanhã você traz o sonho. Isso se chama incubar o sonho. Então, nos tempos de Asclépios, se incubavam os sonhos. A pessoa fazia toda a preparação ritualística, dormia. E em sonho aconteciam algumas coisas. O Deus aparecia e dizia qual era a doença e dava o remédio. Ou a pessoa já amanhecia curada da doença, ou tinha um sonho simbólico. E os sacerdotes faziam a interpretação desse sonho simbólico. Para vocês verem como era importante o sonho para os antigos. Tanto que toda vez que se tinha um sonho, se ia alguém para que ele interpretasse. Eu contava hoje a história do faraó, no tempo de José. José tinha sido vendido pelos irmãos, estava preso, por causa do episódio da mulher de Potifar, e ele, na prisão, havia interpretado dois sonhos do padeiro e do copeiro do rei. Então disse para o copeiro, olha, você vai ser chamado de volta, vai ser perdoado e vai continuar a servir o vinho ao faraó. Já para o padeiro disse, você não tem jeito, vai morrer, vai ser executado. Quer dizer, não foi uma boa notícia, mas o camarada foi executado e o outro foi restaurado. E se esqueceu ingratamente do que tinham feito com ele, o José, que José disse assim, olha, fale ao faraó por mim, peça a ele por mim. E ele não pediu. Ou ele simplesmente não pediu. E daí, o que é que ele fez? Está lá na cadeia, mas um dia o faraó teve um sonho. E era um sonho interessante. Era um sonho onde 7 vacas gordas saíam do rio Nilo. Vocês sabem que, como dizia Heródoto, o pai da história, o Egito é um dom do Nilo. O Egito só existia por causa do rio Nilo. Aqui, quando saía das suas margens, nas grandes enchentes, ele levava o humus para a terra, fecundava a terra e as produções de trigo. Haja vista que o Egito foi o celeiro do mundo durante muitos séculos com essa produção. E saía do Nilo, saíam 7 vacas gordas que começavam a pastar nas margens do rio. De repente, do rio saíam 7 vacas magras,
E as 7 vacas magras comiam as vacas gordas. Nem sonho mesmo, não é? O sonho tem cada coisa interessantíssima. Comiam as vacas gordas. Resultado com essa história. O faraó ficou intrigado. Esse sonho quer dizer alguma coisa. E de fato eles tinham razão. Todo sonho, qualquer que ele seja, tem um significado. Então, como chegar a isso? Aí o copeiro se lembrou e disse para o faraó, contou a história que tinha acontecido, e eles mandaram chamar José. José, que era um hebreu. José chegou, ouviu e disse, tranquilo, ele devia ter feito o curso de né? Deveria ter aprendido a interpretação do sonho, e aí devia ter lido meu livro. Eu repeti. E aí, simplesmente, disse, na hora, começou a fazer a interpretação do sonho. Disse assim, as 7 vacas gordas serão 7 anos de fertilidade. Depois dos 7 anos de fertilidade, as 7 vacas magras significam 7 anos de seca, que vai destruir tudo aquilo que foi feito nos 7 anos anteriores. Então, o faraó deve fazer uma coisa. Quando, nesse período agora dos 7 anos, bons, juntar em celeiro, armazenar para o tempo futuro. Tá? Os tempos, como nós dizemos até hoje, o tempo das vacas magras. Isso virou um ditado muito importante. Então, é preciso guardar. O faraó disse, é uma boa ideia. Tanto assim que é você quem vai fazer isso. E colocou. Eu brincava hoje de dizer para o pessoal que lá no centro eu faço a mesma coisa com os ideotas. Sabe o que é idiota? São pessoas cheias de ideia. Nós no centro sabemos disso. A pessoa chega, eu tenho uma ideia. E aí, eu chamo esse pessoal de idiota. E dá ideia. Eu digo, beleza, gostei muito, você vai fazer. E aí eu me livro de um problema, porque a pessoa aí, não faz. Mas o faraó disse, pois é, você vai fazer, José disse, é comigo mesmo. E aí, resolveu o problema. Tem até um livro do Rochester sobre o assunto, né? Falando justamente do José e de toda a sua história em torno disso. É um livro interessantíssimo sobre isso. Então, observem como ele fez uma interpretação do sonho e como eles, os hebreus, valorizavam os sonhos. Davam um valor muito grande. Em 1900, Freud escreveu um livro que ficou famoso dentro da psicologia analítica, ou da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos. Pela primeira vez se fazia uma abordagem científica, porque vários livros sobre interpretação dos sonhos já haviam sido escritos. Na antiguidade, um filósofo grego chamado Artemidoros escreveu um livro chamado Oneirocrítica, que era um livro de interpretação dos sonhos. E onde se encontram, inclusive, várias recomendações importantes sobre interpretação dos sonhos. Quem trata dos sonhos é um grande filósofo chamado Aristóteles. Ele trata de sonhos e ele elabora uma teoria sobre sonhos e escreveu um tratado específico sobre os sonhos premonitórios. Sobre sonhos premonitórios. Então, na obra de Aristóteles, isso é encontrado. Quando Freud escreveu, ele inclusive traz uma série histórica no início. O livro há pouco tempo fez 100 anos, e ele faz uma história, dá um histórico das interpretações dos sonhos ao longo da história da humanidade. Esse livro foi importante porque ele mostrou que os nossos sonhos nos